Olá, futuros escrivães de polícia, futuros investigadores de polícia do Estado de São Paulo, todos bem? Sou o professor Eric Becker, ministro aulas aqui no CERS, e hoje estamos juntos para comentar um pouquinho do edital, o nosso edital de escrivão de polícia e o edital de investigador de polícia. Para quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, tá, como Instituto Becker, e no Facebook Eric Becker. Tem uma página de criminologia no Facebook também, onde eu posto bastante material sobre criminologia penal, processo penal e lei orgânica da polícia, tá? Só vocês procurarem lá, Eric Becker Criminologia, certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho do edital, que foi publicado recentemente, para essa prova que acontecerá dia 10 de junho, tanto a prova de escrivão quanto a prova de investigador, do dia 10 de junho de 2018. Eu aconselho todos terem o edital em mãos, para quem ainda não imprimiu, é bom sempre carregar, é bom ter contigo também para poder estudar. Eu acho interessante vocês se organizarem, organizar os estudos em casa com um edital, pois a gente tem vários tópicos e você tem que dar conta de ver todos esses tópicos até a prova. Então a gente tem aí alguns dias, menos de 2 meses, para a nossa prova preambular, então a gente tem que correr atrás e é interessante ter contigo esses editais, tá certo? Vamos falar um pouquinho do edital, tá? Eu vou mostrando um pouquinho da diferença entre as duas carreiras e o que for geral eu comento, eu comunico vocês para a gente trabalhar de uma maneira mais eficiente, comentando esse edital. As nossas fases, as fases do nosso concurso, elas são as seguintes. A gente tem a prova preambular, que acontece dia 10 de junho. Depois dessa prova preambular, a gente tem uma prova dissertativa, que não tem a data ainda definida. Porém, baseando nos últimos editais, foram aproximadamente 3 meses, mais ou menos, depois da nossa prova preambular, a prova dissertativa, tá? A segunda fase. E geralmente acontece dentro desse prazo, de 3 em 3 meses, às vezes de 2 em 2 meses. Então a gente tem um tempinho razoável para estudar entre as provas, tá? Mudaram algumas coisas, dos últimos editais, por exemplo, foram acrescentados bastante tópicos de direito administrativo, a informática não tem a previsão de qual o Windows, a gente não sabe ao certo qual Windows que vai ser cobrado, não tem definido. Porém, de delegado, a gente tem lá o Windows 7, pacote Office 2010, só que escrivão e investigador ainda não definiram, Então, é interessante a gente estudar o que geralmente está sendo cobrado, nas provas da VUNESP, que é justamente o Windows 7, pacote Office 2010, só que não deixa de dar uma olhada também, nos outros Windows e os outros pacotes Office, beleza? A parte de direito administrativo, ela não é um monstro de 7 cabeças, tá? Eu vejo bastante aluno apavorado, falo, nossa, acrescentou bastante coisa, também não é assim, tá? A gente precisa de uma atençãozinha em poderes da administração pública, alguns supraprincípios, dá uma analisada nos tópicos e você consegue buscar em livros como Sinopses e outros livros de direito administrativo, tá? Direito administrativo, ele não é só a legislação, tá? Eu sempre falo com os alunos, pois a VUNESP, ela costuma cobrar bastante texto de lei. É bastante decoreba mesmo, tá? Nos últimos concursos foram o que eles cobraram. Vamos analisar, vamos comentar um pouquinho sobre o último edital de investigador e escrivão. Vamos pegar a matéria como exemplo, a matéria de direito penal. Investigador de polícia, eles cobraram, no edital estava lá, princípios, conceitos, aí vinham os artigos. E mesmo assim, na prova preambular, eles cobravam muito texto de lei. Eles davam questões, ou colocando o texto seco de lei, perguntavam para os candidatos que crime é esse, ou eles colocavam um exemplo, colocava que Mévio apropriou-se de um bem, comunicava Mévio, funcionário público, apropriou-se de um bem público, de que tinha guarda em razão do cargo, tinha posse em razão do cargo. E que crime Mévio cometeu. Então, resumindo, eles te davam um exemplo, mas colocando todos os pontos principais do artigo, do tipo legal. Todos as elementares, colocando o verbo, avisando que ele era funcionário público, ou seja,
É bem o texto de lei, só que eles colocavam isso, o texto de lei, de uma maneira exemplificada, trazendo exemplos, tá? Então a gente espera que continue assim, né? Analisando as últimas provas da VUNESP, provas que aconteceram aí no Ceará, né? E dentre outras provas, está sendo uma prova um pouco mais inteligente, eles estão cobrando um pouquinho mais além da decoreba do texto. Só que, se você pegar o edital de escrivão investigador, se for lá na parte de direito penal, por exemplo, na direito penal lá de investigador está assim, artigo 4º, artigo 6º, eles tiraram princípios e conceitos do edital, tá? Então, isso traz a ideia de que vai ser cobrado mais ainda a leitura da lei, tá? Então, mesmo verificando que as últimas provas da VUNESP foi um pouco mais inteligente, passando um pouco, né, da decoreba, saindo um pouco daquele negócio de só ficar decorando, mas o nosso edital, ele está bem específico. Ele quer o artigo 4º, o artigo 6º, do artigo 13 ao 25, tá? Então é texto de lei, beleza? A nossa prova preambular, ela tem 100 questões. 100 questões. Dessas 100 questões, você precisa acertar mais da metade, mais de 50, tá? Ou seja, se você gabaritar a prova inteira, mas zerar, por exemplo, a parte de raciocínio lógico, você não vai conseguir aprovação no concurso. Então, o que eu aconselho? Estudem as matérias que vocês têm mais dificuldade. Deem mais ênfase nessas matérias, tá? Se dediquem a essas matérias. Eu sei que existem vários alunos que acabam até criando um bloqueio em determinada matéria. Agora é a hora de derrubar esse bloqueio. Não pode ter essa raiva da matéria, tá? Vocês precisam estudar principalmente as matérias que têm mais dificuldades, beleza? A parte de direito penal está bem tranquila, né? Está bem sossegada. Acrescentaram aí concurso de crimes, né? Então, concurso de crimes, os artigos 69, 70 e 71, são um pouquinho mais complexos, né? Os alunos têm eu percebo que os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade, uma porque nunca estudaram, né? A maioria das vezes, outra porque é realmente um pouco mais complexo do que os demais artigos. Mas não tem muito segredo, é só você fazer um resuminho, ler várias vezes, procurem aulas, né? Professores bons que falam daquela matéria. Não tem muito segredo, só pegar a diferença, crime material, concurso material, concurso formal, crime continuado ou continuidade delitiva, né? Entendam que o concurso material são 2 condutas ou mais, né? O formal, 1 conduta ou mais, o crime continuado, 2 condutas ou mais, né? Assemelhando, parecendo bastante com o concurso material, só que na continuidade delitiva a gente tem um elo de continuidade. Então você precisa entender isso, precisa entender o sistema da aplicação da pena, né, que o concurso material a gente tem um cúmulo material, é utilizado o cúmulo material. No concurso formal a gente tem o sistema de exasperação, né, mas esse sistema de exasperação você tem que entender que ele tem que ser sempre mais benéfico, ou seja, se utilizando o sistema de exasperação ultrapassar como seria o cúmulo material, utiliza-se então o cúmulo material. A gente tem também o cúmulo material no formal. Na continuidade delitiva, a gente tem também o sistema de exasperação, tanto no crime continuado genérico ou no específico. Só que mesma coisa, utilizando o concurso material benéfico, se caso a exasperação ultrapasse, né, a somatória das penas. Então é uma atençãozinha, para quem nunca viu, parece um monstro, mas se você pegar com calma, em um dia você arrebenta essa parte de concurso de crimes, beleza? Não tem muito segredo não. Direito constitucional, também bem tranquilo, eles cobram os artigos, é interessante que você decore os artigos, é claro que é bom você entender também, mas se você está começando agora, ou se você já começou há um tempo e ainda não decorou os artigos que estão sendo cobrados no seu edital, decore, tá? Decore para depois entender. Como que eu vou decorar? Cada um decora da sua forma. Às vezes, a maneira que eu utilizo para decorar um determinado artigo não é a mesma que você. Então, você tem que se encontrar, né? Então, tem pessoas que são mais
auditivas, então é interessante você assistir uma videoaula, assistir uma aula presencial. Tem pessoas que é mais visual, então tente montar mapas mentais, esqueminhas. Tem pessoas que são mais sensitivas, né? Então tente copiar o texto de lei no teu caderno. Ah, mas eu não sei qual que eu sou, eu não sei onde eu me encaixo. Faça os 3, tá? Faça várias formas para você perceber o que é melhor para você. Às vezes para você é melhor de uma forma, para o teu colega é melhor de outra forma, beleza? Então a gente aqui no SERES, a gente começa um curso regular, não um curso regular não, agora um curso intensivo, né? Focado nos concursos de escrivão e investigador de polícia. Começamos dia 23 de abril, tá? Não perca tempo, se você ainda não se matriculou, não sei o que você está esperando. Então vamos correr para conseguir essa aprovação no concurso, beleza? Para as inscrições, eu acho que vocês já conhecem, né? Tem que ser maior de 18 anos até a data da posse, não pode ter antecedentes criminais, tem que estar certinho lá com o seu compromisso eleitoral, tá? Dentre outras coisas. Isso aí eu acho que todos já sabem, não é o que eu vim discutir aqui. O que a gente veio discutir aqui são realmente as fases do concurso. Então a fase preambular é a primeira prova, a primeira fase, são 100 questões de múltiplas escolhas, né? A, B, C, D, E. Você tem cada questão, sabendo disso, lógico, né? 20% de acerto e se caso você chute, tá? Mas são questões bem tranquilas. Como que eu faço para saber como que a VUNESP vai perguntar? Muito fácil. Se você é aquele que ainda não prestou nenhum concurso ou não faz ideia do que a VUNESP cobra, galera, imprimam as provas anteriores da VUNESP, principalmente as dos concursos da Polícia Civil daqui de São Paulo, e respondam. Tá? Respondam várias e várias vezes para você entender como que é perguntado, qual a dificuldade da banca, tá? Vocês vão perceber que não é difícil mesmo. Então, depois dessa prova preambular que você precisa acertar mais da metade, a gente tem a prova dissertativa. Nos últimos concursos, né, se eu for pegar investigador e escrivão do edital 2013, que as provas foram em 2014, foram 5 questões. Dessas 5 questões, a maioria das vezes caía português, sempre vinha, criminologia e lei orgânica, né, com exceção do concurso de investigador de polícia, que caiu em improbidade administrativa. Tá? Nunca cobraram informática ou raciocínio lógico na dissertativa. Não foi cobrado, apesar de ter a previsão no edital. Tá? O edital dizia que era de todas as matérias, mas não foram cobradas essas matérias. Para o nosso edital agora, 2018, eles colocaram 4 questões e não mais 5 para a dissertativa, são 4 questões, e essas questões vão cair todas as matérias de direito e criminologia, tá? Ou seja, eles tiraram português, que sempre caía, não vão questionar mais, tá? Não vai cair informática, não vai cair atualidades, não vai cair raciocínio lógico, tá? Então só a parte de direito e de criminologia. Só que você tem que se atentar ao seguinte, a prova dissertativa, as últimas provas, você tinha 13 linhas para responder, tá? Vamos pensar, vamos usar a estratégia. Você tinha 13 linhas para responder essa dissertativa. Você começava, eram 20 questões, né? Então você começava com 20 pontos. Conforme você colocava, se você colocasse alguma informação errada ou errasse em alguma pontuação, né, ou a sua letra não fosse tão legível, eles descontavam um ponto. Tá? Eles acabavam descontando pontos para cada erro, para cada forma que você escrevesse errado. Tá? Então é analisado também a parte de acentuação. Então tomem cuidado com o jeito que vocês escrevem. Se atentem a iniciar o parágrafo dando uma distância razoável. Cuidado com a letra, tá? Tem que ser uma letra legível. Ah, professor, não tem uma letra legível. Treina em casa, dá tempo de treinar. Chega lá, toma cuidado da forma que escreve, toma cuidado onde você coloca vírgula, toma cuidado como escreve, tá? E voltando, já que eram 20 pontos para cada questão,
Se eles te questionam, como foi questionado, né, em 2014 na prova de escrivão de polícia dissertativa, se eles perguntam para você quantos são e quais são os objetos de estudo da criminologia, eu aconselho vocês a responder o que está sendo perguntado e não querer demonstrar conhecimento e querer, né, com a intenção aí de preencher as 13 linhas, colocar um monte de informação. Eu já vi várias respostas. Eu já vi aluno colocando, né, são 4, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, ponto. E tirando nota máxima, que seria os 20 pontos. Eu já vi aluno colocando, são 4, né, o crime que começou com a escola clássica, com os autores tal, o criminoso começou com a escola positiva, aí explicava a escola positiva, a vítima começou com a vitimologia pós-Segunda Guerra Mundial, o controle social na década de 70, e começava a explicar cada ponto. Né, e vi o candidato colocando informações corretas, não ter nenhum erro e ter pontos descontados da sua resposta. Tá? Então, imagina o seguinte, o delegado que está lá da banca, ele tem um monte de prova para corrigir. E se ele te questionou quantos são e quais são, o que é que você tem que responder? Quantos são e quais são. Ele não está te perguntando para explicar quando que surgiu cada objeto. Né? E por aí vai. Né? Por exemplo, uma outra questão de investigador de polícia 2014 da dissertativa de penal foi a seguinte: o que é crime instantâneo de efeito permanente? Né? Se você respondesse apenas o que está sendo perguntado, ponto. Tirou 20 pontos. Né? Então eu vi candidatos que colocavam crime instantâneo de efeito permanente é aquele crime que se consome em determinado instante, mas seus efeitos são irreversíveis. Ponto. Explicou que é crime instantâneo de efeito permanente. E eu vi candidato que quis trazer exemplos, né, como, por exemplo, homicídio. Tá certo, tá perfeito, tá correto. Né? Tirou 20 pontos? Tiraram 20 pontos. Mas dá margem, quanto mais informações vocês colocarem, dá margem para, de repente, errar numa pontuação. Dá margem para você, de repente, acabar esquecendo um exemplo e colocando um exemplo diferente do que está sendo questionado. Então você cria mais possibilidades de erros. Tá? Então eu aconselho a responder só o que está sendo perguntado. Mas professor, a minha resposta deu 2 linhas e eles me deram 13. E as outras 11? Galera, não é porque você tem 13 linhas que você tem que preencher as 13. Tá? Se a sua resposta coube lá em 2 linhas, tá ótimo. Não precisa ficar demonstrando conhecimento, querendo estender o chiclete, né? Querendo colocar mais informações. Você cria risco de errar, beleza? A prova dissertativa para esse nosso edital, então, são 4 questões dissertativas envolvendo só as matérias de Direito e Criminologia, só que tomem cuidado com a parte português, tá? Não pode errar. Então, treinem em casa essa dissertação. Quando vocês forem estudar, questionem determinada questão, determinado artigo que você tem mais dificuldade, lê várias vezes e faça perguntas e respostas dissertativas. Você vai estudar o artigo e você vai treinar a dissertativa, tá? Dessas 4 questões, você precisa acertar 50%. A primeira fase é eliminatória e classificatória, a segunda fase também é eliminatória e classificatória. Se você tirar 50 pontos, você passou. Porém, você estava no limite. Então a sua classificação não vai ficar tão boa, tá? Então você precisa acertar o máximo possível para melhorar na classificação. Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Se a gente pegar o edital e ver que só tem artigos, a dissertativa ela pode cobrar o artigo. Né? Por exemplo, essa última prova de investigador de polícia, eles perguntaram uma classificação doutrinária de crimes, que é crime instantâneo de efeito permanente. Não está previsto no edital doutrina, jurisprudência, não está previsto conceitos, princípios, tá? Levando em conta, então, o edital e voltando para a dissertativa, o que eles podem fazer de mais complicado? Eu aconselho vocês darem uma olhada também nesses conceitos, um pouquinho dessa parte de doutrina, porque vai que eles questionam, tá? Mas o edital não tem a previsão. Então, pensando nisso, como que eu acho que eles podem perguntar? Voltando em concursos anteriores, na parte lá da Cadepol, eles gostam muito de comparar um crime com outro. Tá? Então, por exemplo, eles podem te perguntar qual a diferença de roubo e extorsão.
E se você pensar em diferença de roubo e extorsão, lendo a letra da lei, você consegue diferenciar alguma coisa, mas não toda. Não consegue colocar todas as diferenças. Né? Então isso é interessante também você estudar, pegar essa diferença, né? Que no roubo a vítima ela é desnecessária para a consumação do delito. Né? Exemplo, se eu quero roubar determinada pessoa, eu vou lá, saco da arma, peço para ela a carteira. Se ela não quiser me dar, eu vou lá e tomo. Na extorsão, a vítima ela é necessária. Se ela não me der a carteira, né, a carteira está na casa dela, eu peço para ela me passar a carteira. Ela tem que ir até a casa buscar. Se ela não for até a casa buscar, ela fala, não vou te dar. E eu, de repente, não tem como eu tomar essa carteira. Então, o perigo no roubo é imediato, né? A ameaça é imediata. Na extorsão, o perigo, a ameaça é imediata ou futura. Então, você não consegue achar isso na leitura da lei seca. Tá? Isso pode ser questionado numa segunda fase, até numa terceira fase na prova oral. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Nessas diferenças entre um determinado crime, né? Por exemplo, furto e apropriação indébita, furto mediante fraude, estelionato, furto e peculato, furto. Tá? Tomem cuidado com essas coisas. Essa é a dissertativa. Tá? Terceira fase, a gente tem a prova oral. A prova oral vão ser questionadas todas as matérias, tá? Todas as matérias, com exceção, por exemplo, de raciocínio lógico, né? Vai cair atualidades, então se atente nas matérias de atualidades. Né? Na internet a gente acha muita coisa sobre atualidade, hoje a gente tem várias revistas sobre atualidades, apostilas, então você que não estava estudando atualidades, corra atrás, né, dessa matéria que foi acrescentada nesse edital agora, 2018, beleza? A prova oral, a comissão ela tem um tempo para gastar com você. Ela tem um tempo para cada matéria. O delegado, né, a banca, ela pode gastar todo o tempo ou ela pode achar que 5 minutos foram suficientes e passar para o outro delegado, né, para outra autoridade que está na banca para fazer a matéria dele, tá? Então, a oral vão ser questionados também, vão ser verificados o seu conhecimento, mas também a postura, como você se comporta, né, se você fica muito nervoso. Então, é interessante que você treine isso, combina com colegas que estão estudando com você para te perguntarem, coloca 5 na tua frente, cada um faz 5 perguntas e você tem que responder. Tem que treinar isso, tá? Tem que treinar. Isso também para verificar a tua postura, porque você vai lidar com o público, você vai estar diante, né, do magistrado no fórum, tá? Então eles querem ver como você se comporta. Antes da prova oral a gente tem uma entrevista, você vai passar por uma entrevista lá na Cadepol. Depois a gente tem, né, no edital não tem a previsão do teste de aptidão física, mas se você for ler na parte que fala da posse, lá está escrito o seguinte, é necessário que você tenha passado por uma avaliação de aptidão física e psicológica para tomar a posse. E isso também está na lei, está na 1249/2014, que é um complemento da 1151/2011, que faz parte, né, da nossa lei complementar 207, que é a lei orgânica. Então, é interessante que você não deixe de lado também o treino, né, o treinamento físico, a academia, vai se preparando. Em algum momento eles vão fazer o teste de aptidão física, você será avaliado. Até o teste de aptidão psicológica, você será avaliado. Né? O teste de aptidão psicológica geralmente são 4 horas. Né? Nesse teste é dividido em 3 blocos, a maioria das vezes. Né? Um bloco de apresentação, um bloco de testes de raciocínio lógico, dentre outros, teste palográfico. Depois um bloco de discussão entre determinados pontos. Tá? Depois a gente tem, antes da prova oral, agora, né, com esse novo edital, a gente tem a investigação social. Na investigação social, serão verificados, né, a conduta que você tem na sua vida particular, se você tem algum antecedente criminal, se você costuma arrumar muita confusão, vão perguntar para vizinhos, vão ir até tua casa, vão verificar em redes sociais, né, como Facebook, Instagram, tá? Então tomem cuidado com esses pontos, tá? Será avaliado também a sua vida passada e profissional,
tá? Então, a investigação social é para analisar, né, quem é essa pessoa que está entrando para a polícia, tá certo? Então, hoje, cada vez mais, né, a polícia ela cobra mais o candidato, tanto nas matérias quanto nas condutas. Então, para ingressar na polícia, cada vez mais eles querem uma pessoa que tenha um entendimento da parte de direito razoável, eles querem pessoas boas, pessoas que não tenham aí antecedentes, né, ruins, antecedentes criminais, tá? Depois dessas fases, né, vem então a prova preambular, a múltipla escolha. Segunda fase, dissertativa. Aí vem a investigação social. Depois vem a prova oral, tá? Depois da prova oral, pode ser que a gente tenha aí, não está no edital, mas a gente não sabe a ordem ainda, teste de aptidão física, teste de aptidão psicológica. Depois a gente tem a prova de títulos, se caso você tem um artigo publicado, se você tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né, um livro, isso vai contar pontos. A prova de títulos, ela é a única fase que é exclusivamente classificatória, ela não é eliminatória, tá? É a única fase. Então, se você tem algum desses artigos, de especializações, isso vai contar pontos na sua classificação final. Depois dessa classificação, depois da prova de títulos, a gente tem a homologação do concurso, aí vem nomeação, tá? Nomeação é publicada no Diário Oficial, geralmente de madrugada. Depois, a partir da data da publicação do Diário Oficial, você tem 15 dias para tomar posse. Depois da posse, que pode ser prorrogado a requerimento do interessado, você pode pedir uma prorrogação por algum motivo que você tenha. Depois da posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Aí, no exercício, né, você começa a receber, você começa a contar o seu tempo para aposentadoria, o tempo estágio probatório, tá? E aí você inicia, então, como investigador ou escrivão de polícia, terceira classe em estágio probatório. O estágio probatório dura 3 anos. Beleza? Essas são as fases do concurso. Você tem que se preparar para cada uma delas. As matérias, elas não são complicadas, mas exige de você, né, um pouco de estudo. Você precisa sentar, organizar aí durante o seu tempo, horas em casa, além de fazer o curso aqui no SERS, né, você tem que reservar um tempo em casa para rever a matéria, para fazer leitura do texto de lei, para estudar atualidades. Né? O direito administrativo, como a gente tinha dito, não é só legislação, tem muito conceito, você precisa saber o que é poder vinculado, poder discricionário, poder de polícia, poder regulamentar, né? Atos administrativos. Atualidades estão cobrando aí, né, desde o início de 2017, ou para escrivão um pouquinho mais. Então, tomem cuidado com atualidades, né? Leem, né? Costumem agora assistir jornal. Ou seja, pessoal, se você não estava estudando, agora diminui um pouquinho mais seu tempo, mas é possível ainda, tá? É muito possível. Basta você querer. Tem que ter vontade de correr atrás. Então você tem que reservar tempo para treinar, você tem que reservar tempo para estudar, né? Estudar é o mais importante, lógico. Você tem que reservar um tempinho para fazer leitura de atualidades, para assistir um jornal, tá? Então agora é muito foco, tá? O nosso concurso está chegando, dia 10 de junho. As 2 provas acontecerão no mesmo dia. A segunda fase das 2 provas acontecerão no mesmo dia e no mesmo horário. Então você vai precisar escolher ou investigador ou escrivão. Tá? Isso por conta de problemas passados. Como o último edital, o último concurso, 400 escrivães deixaram de tomar posse porque tinham passado ou no investigador ou no concurso de investigador ou em outro concurso público. Então acabaram abandonando o cargo de escrivão e acabou ficando um buraco nessa carreira. Então é importante você escolher. Por isso eles colocaram aí no mesmo dia essa segunda fase, mesmo dia e mesma hora. Beleza? Então, é mais ou menos isso, né? O nosso concurso, a primeira fase, deem bastante importância para a prova de português, tanto investigador quanto escrivão. Por quê? É cobrado, a maior parte da prova é de português, né? E se você for perceber, as provas da VUNESP tem bastante interpretação de texto, até nas outras matérias, não só em português. Então, às vezes, se você está bom em interpretação de texto, você consegue até responder corretamente uma matéria como, por exemplo, de criminologia.
Então estudem bastante, leem bastante. O nosso edital, ele não tá pesado, ele não tá difícil, ele tá bem tranquilo, só que só depende de você, tá? Depende somente de você. E eu e toda a equipe do CERS estamos juntos, estudando o edital, e todas as matérias caem para vocês para passar tudo mastigado. Então a gente está aqui para somar com vocês, para ajudar vocês, tá? É claro que só depende de você, mas a gente está aqui para facilitar a sua vida. Então tá esperando o quê? O CERS fica na Consolação, na rua Bela Sintra 952, pertinho do metrô, tá? É uma travessa da Avenida Paulista, o CERS aqui em São Paulo. Então vem aqui com a gente, vem conhecer o CERS, vem conhecer o nosso curso, vem conhecer todos os professores. A gente tem excelentes professores que estão focados no seu concurso, tá? A gente está se dedicando para a sua aprovação. Então estamos juntos, contem comigo sempre. Se precisar, me procurem nas redes sociais, manda mensagem, estamos juntos, galera. Um forte abraço a todos e vão estudar. Tchau!